paz, estamos aqui com mais um episódio do podcast Entre Elas. Estamos falando sobre o tema Deus está escrevendo a sua história, que é o tema do ano do Ministério de Mulheres aqui da Aba Church. E hoje nós temos a honra de ter conosco uma mulher que tem influenciado esta geração. Nós temos conosco a presença da pastora Marta Martins. Bem-vinda, Martinha. Obrigada por estar aqui compartilhando esse espaço conosco. Eu é que agradeço pela oportunidade, sinto-me muito honrada em estar fazendo parte, né, da história da Aba, e é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito bem à vontade. É uma alegria te receber. E nós queremos saber um pouquinho da sua história. Como que era a Martinha criança? Então, eu criança, eu era muito feliz, sempre na minha... Eu imagino, porque você é alegria em pessoa. A minha infância, eu tive uma infância muito, muito alegre, sempre rodeado bastante crianças. Nós somos 3 na minha casa, né? Tem o meu irmão Paulo, depois de 2 anos eu nasci, e depois de 5 anos a minha irmã nasceu, Ana. Então, nós somos 3, então é muito bom conviver com irmãos, né? Estar sempre brincando. Tem uns perrengues de vez em quando, assim, né? Mas faz parte. Mas no final dava tudo certo e também eu convivia muito com os meus primos. A gente brincava muito na rua, ficava até tarde da noite brincando. E as mães chamando a gente para ir brincar e a gente falava, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Isso é bom demais. Era muito bom. Brinquei muito. Passava muito tempo também na fazenda da minha avó, na zona rural, né, na roça. E lá a gente tinha bastante, a gente ia nas férias e os primos se reuniam e a gente brincava muito. Então, eu tive uma infância muito feliz, bem raiz mesmo. Ai, que maravilha! Você é de Rondon do Pará, né? Isso, nasci em Rondon do Pará. Ah, terra boa. Muito boa, terra do açaí. Só corre açaí na veia. Ai, que delícia! Cupuaçu, Murici, né? Nossa, trem bom demais da conta. Eu experimentei um pouquinho, que eu passei, assim, de relâmpago pelo aeroporto do Pará, Foi? de Belém. Você experimentou açaí? Experimentei os sorvetes. Parei lá, tinha cada nome diferente. Eu falei, vou experimentar isso. Eu amei. Ai, que bom, é muito bom mesmo. É bom demais. Eu amo a castanha do Pará. Castanha do Pará, o bombom dela. Nossa, é uma delícia. É bom. Quer ver o bombom de cupu, né? Muito bom. Ai, é uma delícia. Chocolate sempre é bom, né? E como que você e o Ricardo se conheceram? Então, eu e Mozinho, o pai dele morava do meu lado. Eu conheci o pai dele, os meus cunhados, no caso, o irmão dele, o Lucas, e a irmã dele, a Tami. Eu cresci junto com eles, brincando. Só que o pai de Ricardo não se casou com a mãe dele. Então, ele morava com a mãe, criado pela avó, né, a avó materna, e ele tinha muito pouco contato com o pai, quase não ia. Então, essa época que ele morava com a mãe, eu ficava o tempo todo na casa do meu sogro e tudo brincando com os meus cunhados, né, com a Tami e com o Lucas. Mas eu não conhecia ele. Então, quando ele foi morar com o pai dele, que eu vim conhecer. Aí, mas a família mesmo, assim, eu já tinha intimidade com eles e tudo. E Mozinho foi o meu primeiro tudo, foi o meu primeiro namorado, primeiro que romântico. E único amor. Ele chegou conquistando, né? Chegou, deu um trabalhinho, viu, pra conquistar, mas ele perseverou e conseguiu. Olha só, persistente. Persistente. Mas valeu a pena, Valeu né? a pena, e a gente tá junto já há 24 anos de casados. Uau, e Martinha. Você tinha que idade quando casou? Vamos tinha... entregar a sua idade agora. Eu casei com 18. Casei com 18 anos. Eu tinha 18 jovem. anos. Bem jovem, bem jovem. E como foi a sua conversão? Então, a minha conversão... Quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos. O meu pai, a família do meu pai, ele aceitou Jesus quando ele já era adulto. A família da minha mãe, a base dela é católica. Então, eles aceitaram Jesus depois que estavam juntos, né? Eles casaram, aceitou Jesus, e quando eu nasci, levada à igreja, né? Sendo ensinada a palavra de Deus. Só que teve uma época da minha infância, quando a gente era pequeno ainda, a minha mãe, ela se afastou dos caminhos do Senhor, desviou, no caso, né? Ela se afastou um pouquinho. Então, ela se dedicou muito aos estudos, ela trabalhava muito e estudava muito também. Só que aí, como ela se distanciou, se afastou um pouquinho, então, eu ficava dividida. Quando eu ficava
com o meu pai, com a família do meu pai, a gente ia para a Assembleia de Deus. Mas quando eu ia passar férias, ir para casa das minhas tias, da família da minha mãe, a base deles é católica. Inclusive o meu avô, ele que era o responsável era o regente, no caso, era o responsável de fazer a missa, né? Uau. Na zona rural onde a gente morava, que era na roça, né? E naquela época, tinha a igreja sede na cidade. E nos vilarejos, nas roças, tinha as igrejas, mas tinha uma pessoa responsável para fazer a missa, para fazer a reunião. E esse era o seu avô? E esse era o meu avô. Durante a semana, a igreja era escola, e no domingo era a igreja, no caso era a missa, e o meu avô que fazia. Então, desde pequena, tanto quando eu estava com meu pai, quando eu passava as férias com a família da minha mãe, a Bíblia era ensinada. O meu avô sempre ensinava palavras, já me colocava desde pequenininha para ler versículos na frente. E não era confuso para você Isso estar? que eu ia falar. Chegou até que quando é criança, não, porque para criança tudo é festa, né? Mas quando chegou na minha adolescência, começou a ficar aquela confusão. Tipo assim, eu não sabia quem realmente eu era, a que ambiente que eu pertencia, porque na Assembleia de Deus, eu amava estar lá. E a Assembleia de Deus da minha cidade, ela é bem rígida. Tipo assim, na época, eu lembro que o meu pai, eu não podia sentar com ele, que era homens para um lado e mulheres para outro. E eu queria sentar com meu pai, não, você não pode, aquilo eu não entendia, eu ficava frustrada e tudo, mas é criança. E quando eu fui passando a crescer, quando eu estava na adolescência já, eu comecei a ficar meio que confusa, não sabia a que ambiente eu pertencia. Porque como eu já tinha aprendido na Bíblia, a gente já tem uma consciência de que quando eu chegava na igreja católica, eu via muita imagem, muitos santos, né? E eu perguntava para o meu avô, por que vocês adoram a imagem? Na Bíblia fala que não pode adorar. E meu avô falava, não, a gente não adora. A gente venera e tudo, mas a gente não adora. As imagens, no caso de Maria, né? Maria é a principal no ambiente católico, ela é nossa intercessora. Mas eu aprendi na Bíblia que, tipo assim, Jesus é o nosso intercessor. Eu aprendi dessa forma, então eu ficava nessa confusão. Eu gostava de estar no ambiente porque eu cresci naquele ambiente. Na igreja católica eu fiz primeira comunhão, fiz catecismo, fui batizada depois de grande, porque o meu pai não deixava, falava que criança não precisa batizar. E realmente ele tá certo, o meu pai estava certo, porque a gente não batiza criança, porque criança vai se arrepender de quê? Eles não têm consciência daquilo. Então, é um ato que você faz, o batismo, quando você tem consciência, você entrega a sua vida para Deus e passa a viver de uma forma diferente, entregando o seu antigo eu e nascendo uma nova criatura. Então, a criança não tem essa consciência. E quando a minha mãe ainda era crente também e tudo, ela não deixava, mas a partir do momento que ela se afastou um pouquinho, então eles conseguiram me batizar. Eu batizei grandona, já tava com 9 anos já, porque na igreja católica eles batizam desde pequenininhos os bebês, né? Todos os bebês sendo batizados, e eu lá, aquela menina daquele tamanho. Então, era muito confuso para mim nessa parte. E eu cheguei, eu falei, orei. E entreguei para Deus. Falei, Senhor, eu quero um ambiente onde eu me sinta totalmente sem culpa. Porque eu ficava eu amava a igreja católica, mas eu me sentia não me sentia bem naquele ambiente. Porque eu gostava das pregações, tinha uma reunião que fazia durante a semana, era muito bom, era na quarta-feira, eu não lembro o nome, mas eu gostava muito do louvor, a palavra como era pregada era diferente, não tinha aquela liturgia, porque no domingo eles têm a liturgia, tem um jornalzinho e segue aquilo à risca, na quarta-feira já era diferente, mas mesmo assim eu me sentia incomodada com a presença do santo, das imagens e tudo. Uma vez também na Assembleia de Deus, como eu já estava mocinha, já estava na adolescência, eu nunca gostei de vestir saia. Eu sempre fui criança, assim, de subir em árvore, de pular cerca, então era muito ativa. E a saia me atrapalhava, então eu não lembro de eu vestir um vestido, uma saia. E eu ia de calça pra igreja, então sempre, quando era criancinha, tudo bem, né? Mas depois que eu fui começar a ficar mocinha, eu sempre vestia calça. E quando eu ia pra assembleia, na hora que eu entrava, as irmãs já olhavam assim pra mim, com aquele olho assim, sabe? Que consumia você do lado dos pés à cabeça. E todo culto, elas me chamavam pra ir lá na frente aceitar Jesus. E eu falava, não, mas eu já aceitei Jesus no meu coração, eu tô aqui desde criança, você não lembra de mim, não? Já tem Jesus no meu coração, não, você precisa se converter. Falei, meu Deus, eu não entendi aquilo. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou pra católica, mas também pra Assembleia não dá, Senhor. E aí foi uma época muito frustrante na minha vida, e eu conheci
O nome dela é Cláudia, era minha amiga, e eu conversando com ela, desabafando, né? Ela falou, ô Martinha, por que você não vai na minha igreja? Uhum. Aí eu falei, então bora, vamos então, vou lá conhecer. E que igreja era? Era quadrangular. Ah, sim. Aí eu me identifiquei, já no começo, no primeiro, quando eu cheguei, o louvor, nossa, eu amo louvores, amo música, amo me prostrar, adorar ao Senhor, onde eu não me entrego mesmo. Desde o começo, desde o louvor, a palavra, e ali eu me senti realizada. E eu fiquei na quadrangular. Quando chegou, mas ainda, tipo assim, não tinha aquele encontro real com Deus ainda. Aí eu lembro de uma vez que teve, eu já era jovem nessa época, teve um congresso de jovens na cidade vizinha, em Marabá. E foram todos os jovens para lá. Foram numa escola, foi muito bom. Então, era ministração o tempo todo. De manhã até de noite tinha ministrações. E ali, naqueles dias, foram 3 dias de congresso que teve lá. Era como se fosse tipo um retiro de jovens. Ali eu entendi o real significado do que é aceitar Jesus no coração. E naqueles dias ali foram cruciais, foram muito importantes. E ali, de verdade, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Glória e a a minha Deus. vida nunca mais foi a mesma. Amém. Glória a Deus. Então você foi se dessa encontrou. forma, demorou um pouquinho, né? E olha que desde pequeno foi ensinado na palavra e tudo, mas eu acho que o principal, Gi, a gente tem que levar os nossos filhos para a igreja, tem que falar de Deus em casa, tem que ter tempo com eles, ensinando a palavra, andando no caminho, porque não é somente mostrar, mas Não. você tem que ir junto, dar a mão, estar presente e também dando exemplo. Não basta a gente falar, a gente tem que dar exemplos para os filhos, mas mesmo assim não é o suficiente, porque enquanto a pessoa, o ser humano ou a criança não tiver um verdadeiro encontro com Deus, é o que vai fazer a diferença na vida da pessoa, o que vai fazer ela nunca se afastar dos caminhos do Senhor, é esse encontro pessoal, essa intimidade, essa experiência única que ela vai ter em Deus. Amém. Ela vai para a igreja não porque ela está sendo levada, ou porque o pai obrigou, ou porque a mãe fica falando blá, 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 mas ela vai por consciência, por amor a Cristo, ela vai porque ela ama estar na presença de Deus e não quer se afastar nunca dessa presença. É verdade. Mas tem também o fator de que, por exemplo, na minha casa, né? O meu pai é que nos levava para a igreja. A minha mãe também ficou afastada um tempo dos caminhos do Senhor. E o meu pai, sempre que tinha aquele horário da novela, a novela da Globo, ele levava a gente para o quarto e todos os dias nós tínhamos culto doméstico, sabe? Entre os meus irmãos, né, e meu pai. Então, ele fazia isso, era a tática que ele tinha para tirar a gente da televisão, sabe? Olha, tá bem então, astuto. Só que na época a gente odiava isso, porque claro, a gente queria criança, estar lá né? assistindo televisão. Mas, hoje em dia, nós somos muito gratos a ele, porque ele nos deixou esse legado e nos deu esse fundamento, né? É verdade, a palavra de Deus de estarmos firmes na palavra. Então, nós somos muito gratos a ele por isso. E a importância de guiar os filhos, de ser exemplo, mesmo contra a vontade deles. O que você diria, que conselho você daria a mães que têm filhos pequenos, nessa idade escolar, que não querem ir para a igreja? Então, não desista. O conselho que eu dou, nunca desista de falar. Porque a gente fala, eu ainda brinco até lá em casa com a Tiffany. Não, Tiffany, eu vou comprar um gravador e gravar, porque eu tô cansada. Porque todo dia fala, todo dia, a mesma coisa. E no outro dia tem que falar de novo. Então, e eles reclamam, né? Demais da conta. Mas a gente tem que persistir. Então, o conselho que eu dou é não desista. Não desista. Você pode, às vezes, estar cansada de estar falando, igual a maritaca, igual um gravador. Mas vai chegar o dia, vai chegar a hora que eles vão entender. Eles vão captar aquela mensagem, vão pegar e vai fazer plim na cabecinha deles assim, e eles vão entender o real significado, o real objetivo. Então, o conselho que eu dou é não desista, não deixe de falar. Fale de novo até chegar o momento que eles entenderem. E uma coisa muito importante também, Gi, é o tempo de mesa. É muito importante o tempo de mesa, realmente, de ter um tempo de qualidade. Eu sei que aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, é muito difícil você ter as refeições com a família toda reunida, né? Por causa do trabalho, é tudo corrido, tudo muito longe. Mas o conselho que eu dou,
procure, se organize pelo menos uma vez no dia, na semana não, no dia, pelo menos façam uma refeição. Sentar com toda a eles à família, mesa. com o pai, com a mãe, com as crianças, com todos da casa. Procure fazer isso, porque isso é muito importante. E importante também é sem tela. Não ligue a televisão, não coma no sofá, não coma no chão, por causa da televisão, vão para a mesa, tire a televisão, tire o telefone também. Lembra como eu falei no começo, a gente também tem que servir como exemplo, é no caminho, tire o telefone de lado, e ali vocês vão ter um momento de conversa, vocês vão conversar, converse de todos os assuntos e deixe as crianças participarem, os filhos participarem da conversa, pergunte como foi na escola, como foi o dia, e as crianças, eles contam tudo. E através disso, você vai conhecendo mais o seu filho, uma vez que você vai conhecendo ele, vai conhecendo as pessoas com quem ele convive, o que ele andou vendo na escola, o que ele andou ouvindo. Então, o tempo de mesa é muito importante, é crucial no relacionamento de pais e filhos. É uma arma poderosa que a gente tem para a gente proteger eles, porque a gente ali tendo aquele convivência com eles, a gente vai conversar com eles e eles passam a se sentir mais confiantes na gente, sabe? E esse quando a gente repreender eles, eles não vão ter uma como é que fala? Eles não vão ficar muito restringidos, com raiva e tudo, porque eles já têm aquele cotidiano, ouvindo você conversando com ele, e eles vão, na hora fica com raiva, mas depois passa, eles vão saber que aquilo é o cuidado, é o amor, eles vão se sentir amparados. E esse é o exemplo de Jesus. Jesus fazia muito isso com seus discípulos, né? O assentar-se à mesa. E nós temos agora essa mentoria com a Sueli, o poder da mesa posta. Como eu aprendi nessa mentoria. E é maravilhoso. A Sueli foi um canal muito usado por Deus para trazer essa clareza para as nossas vidas. E você que ainda não participou das mentorias, essa mentoria é gratuita. Nós temos por 8 semanas com a Sueli, né, que te ensina a sentar-se à mesa com a sua família, como pôr a mesa, a importância de estar à mesa. Até arranjos de flores vocês aprenderam a fazer, né? Claro, a gente tem que fazer tudo com excelência. Amém. Porque é para Deus que a gente está fazendo. A nossa família é o bem maior que Deus nos deu. E a gente tem que tratar com muito amor e sempre com excelência. É verdade, é o nosso primeiro ministério. É verdade, é o nosso suporte, a nossa base. E agora, conte um pouquinho sobre a sua vinda para os Estados Unidos. Como que aconteceu isso? Então, Mozinho é Ricardo, meu esposo, né? Eu chamo ele de Mozinho, muito carinhosamente. Ele já tem, quando a gente o Guilherme já estava com uns 4 anos já. Eles tentaram vir antes, né, com os tio deles, mas não deu certo. Aí o tio dele tentou de novo e dessa segunda vez ele não tentou, ele ficou. Que é o Kennedy, o esposo da Lília. E o Kennedy veio nessa segunda tentativa e Ricardo ficou. E depois de algum tempo, o Kennedy quis trazer, no caso, a Lília e a Carol. A Carolzinha, a filha deles, que tinha ficado bem pequenininha quando ele saiu de lá, e quis trazer elas pra cá. E Ricardo, em última hora, eles já estavam planejando essa viagem, tudo, bem antes, mas, tipo assim, faltando uma semana, Ricardo falou, eu vou com elas. Aí, tipo assim, eu falei, mas como? Você falou que não ia mais e tal. Ele falou, não, mas eu vou. Então, foi algo assim, ele já queria fazer antes, mas como ele não deu certo, eu pensei que ele tinha esquecido, né? Esqueceu nada, menino. Ele falou, não, eu vou. Em uma semana, eu falei, ok, então tá bom, vamos fazer assim, você vai, mas eu não vou ficar aqui, não, eu vou atrás, você me leva. Não, então tá bom, eu vou na frente e preparo o lugar pra você. E nisso eu pensei, tipo assim, a gente pensou assim, vai ser tipo o quê? Uns 3 meses, né? É muito tempo, 3 meses. 3 meses é suficiente pra ele estabilizar lá. E pra mim, menino, foi 3 meses nada. Esses 3 meses viraram... Foi quanto tempo? 1 ano e 4 meses. Meu Deus, vocês ficaram longe dele. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Quando eu cheguei aqui, o Ricardo chegou aqui no final de 2006. E eu cheguei no comecinho de 2008. E você já tinha o Guilherme nessa época, Sim, né? Quando o Ricardo veio a primeira vez, ficou eu e o Guilherme. E eu vim com o Guilherme na segunda vez. E a gente era tudo diferente pra gente, né? Porque a gente mora numa cidade que não tem
não tem essa zona urbana muito forte, com muitos carros, muitos prédios. A gente mora no interior e a nossa cidade é bem tranquila, assim, sabe? E aqui essa muvuca de carro. Então, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou dirigir nesse lugar? Nem dirigir eu sabia. Tive algumas aulas antes de vir, porque Ricardo falou, a primeira coisa que tem que aprender é dirigir. Dirigir aqui é uma precisão, você não é uma necessidade. Aí eu tive umas aulas lá na autoescola, peguei o carro lá, mas eu vim realmente aprender a dirigir aqui, né? Tô aprendendo até hoje. Aí depois que você chegou, você teve a Tiffany também, né? Você tem 2 filhos. Sim, eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Guilherme tá com 23 anos. Ele é o nosso orgulho e é o nosso primogênito. E temos a Tiffany, que é a nossa princesa, tá com 12 anos ela, é a alegria da casa. Tiffany nós vimos nascer. É verdade. A nossa galeguinha. Tem muita energia, quanta energia, acho que... Verdade. E o Guilherme, nós sabemos que ele é muito inteligente, ele é autodidata, né? Quantas línguas ele fala, Martinha? Ele fala fluente, ele fala 5 línguas fluentes. Uau, quais são as línguas? Ele fala inglês, ele fala português, né? Porque a língua é mãe dele, fala o inglês, o espanhol, e no high school ele começou através do high school para outras línguas. Ele aprendeu o francês, e como ele já tinha, quando ele começou a fazer o high school, que é o ensino médio, né? Ele já tinha uma noção do que ele queria. E ele começou para o lado de linguistics, que são línguas, né? Então ele já aprendeu o francês, e quando ele foi fazer a faculdade, ele foi fazer antropologia. E ele queria ir para a Alemanha, porque a Alemanha é o berço, né? Para quem trabalha com antropologia, lá tem todas as fontes que eles precisam. E ele falou, no futuro eu vou fazer o meu mestrado na Alemanha. Então ele começou a aprender a falar em alemão, e ele falou fluente. Uau! E então essas 5 línguas, inglês, português, espanhol, francês e alemão, e agora ele tá aprendendo chinês, porque também ele tava de planos também de fazer o bacharel, no caso. E com certeza ele vai aprender rapidinho. Ele mesmo fala, depois que você aprende a terceira língua, diz que as outras fluem rapidinho. Pra ele tudo é fácil. Nossa, eu imagino, ele nem alemão, quando ele fala, meu filho, como é o nome do lugar que esse que você tá? Ele fala que é tudo em alemão. Eu falei, nossa, mas é estranho, não consigo nem repetir. E nós sabemos que você é muito apegada à sua família. Como tem sido para você viver longe do Guilherme esse tempo todo? Ele lá na Holanda, né? Na Alemanha. Alemanha. Isso, na Alemanha. É bem difícil, Gi. É muito difícil. A saudade tem dia que dói muito. O coração aperta. É o coração de mãe. Porque a gente, como mãe, a gente quer ver os filhos sempre pertinho da gente, ali debaixo das nossas asas, né? Mas a gente cria os filhos para isso, né? Eles têm que viver a vida deles, ter a conquista deles, os sonhos deles. Então, o que me alegra o meu coração, tipo assim, quando o meu coração dói muito, assim, aperta muito na saudade, preocupado e tudo, eu fico... O que tira mais essa dor, no caso, me traz alegria e paz, é saber que Deus está guardando ele. Amém. Porque Deus vai aonde o meu olhar não... Onde os meus olhos não alcançam, Deus está ali. Amém. E eu tenho certeza que Deus está guardando, está cuidando dele. E a gente tem muito orgulho dele, porque na idade que ele tem, na época quando ele foi ano passado, ele já estava com 22. É muita coragem, Gi. Eu não sei se eu teria essa coragem. Ele é muito corajoso, ir para um lugar, para uma terra estranha. Ele não conhecia ninguém lá para falar assim, vem que eu te ajudo aqui. Não conhecia ninguém. E ele sempre foi um menino muito responsável, de caráter, trabalhador. Ele se planejou. Ele é assim, ele tem uma meta e ele cumpre aquela meta. Então, ele é muito, assim, certo com as coisas dele. Muito dedicado, isso. Ele ama estudar para... Ele passa Puxou o dia... quem, Martinha? Não sei. Você também ama ler livros, amo ler. Né? Sempre, desde criança. Eu amava. Minha mãe viajava muito e toda vez que ela vinha, trazia muitos livros. Nossa, eu devorava os livros. Não tinha um livro lá em casa que eu não lia. Até dicionário eu lia. Quando acabava, eu partia pro dicionário. Então, acho que ele puxou isso.
ganhei isso da minha mãe, né? E Sim. veio até para a segunda geração, e né? logo, No caso logo, do se Guilherme. Deus quiser, você vai estar lá visitando Com ele, lá na certeza. Alemanha, né, Martinha? É verdade, daqui um dia, em nome de Jesus, nome eu vou de lá. Pra ele, Jesus. meu filho, agora você vai mostrar fazer um tour aí comigo na Alemanha, me mostra. Ele ama ficar lá, ele se adaptou bem rápido lá, porque esse era o sonho dele, ele se preparou, trabalhou para isso, juntou dinheiro para viver esses tempos lá. E agora, a partir do próximo semestre, ele já vai começar a trabalhar lá também, que aí, no caso, ele vai... Porque ele já tem uma ajuda da faculdade, né? E ele tá vivendo com o dinheiro que ele mesmo juntou. Tudo foi ele. Olha que lindo, esforçado. Tudo foi ele. Ele trabalhou o tempo Ele é um aqui. guerreiro. Ele estudava e trabalhava e juntou, não gastava com nada. Juntou o dinheirinho dele para ir para lá. A gente ajuda, eu falo que meu filho, se precisar de alguma coisa, deixa a gente saber. Ele, não, mãe, tá tudo bem. Ele é bem centrado, sabe? E a gente tem muito orgulho dele, por essa coragem, né? Ele tá lá conquistando os sonhos dele. Sim. Então, isso traz paz ao meu coração. Eu fico alegre em ver que ele tá feliz. Porque eu acho que essa é, tipo assim, essa é a nossa realização como mãe, né? Não adianta, o que adianta ter os filhos perto da gente, mas eles não tá cumprindo o propósito para que eles foram criados e chamados. E eu creio que Deus vai usar muito ele ali. Deus vai pegar ele de jeito lá, eu creio, eu tenho certeza. E ele vai... Todo esse conhecimento, essa inteligência que ele está estudando vai ser usado para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio também. E nós sabemos que você tem feito um trabalho lindo para o Senhor aqui na aba, com o Ministério Infantil. Trabalho com as crianças. Parece que você nasceu para isso, Martinha. Você faz isso tudo com tanta dedicação e parece ser tão fácil. É nada, sabe de nada, inocente. Me conte um pouquinho sobre esse trabalho que você tem feito. Então, o trabalho no Ministério Infantil é um trabalho muito lindo, Gi. Eu sinto honrada. Para mim é um prazer trabalhar no Ministério Infantil, porque é uma das maiores riquezas do nosso Senhor, são nossas crianças, são nossas joias preciosas. E para mim é um privilégio poder estar trabalhando diretamente com eles. A gente aprende muito, Gi. A gente pensa, assim, quando a gente vai para o Ministério Infantil para dar aula e tudo assim, para ser professora, a gente pensa, eu vou ensinar as crianças, né? A gente aprende muito mais do que ensina. É verdade. A gente aprende muito mais do que ensina. Porque quando a gente começa a preparar a aula, a gente pensa que vai falando, não, vou preparar a aula para as crianças. Deus já pega a gente de jeito ali. Já no começo da lição, Deus já começa a falar conosco, a gente trabalha com material que tem a revista do professor e das crianças, e antes de cada lição tem um devocional para o professor. Que lindo. Ali você Deus já te pega de jeito e Deus fala com a gente. Então, porque a gente precisa ter essa essência para poder passar para as crianças. E também tem uma parte também na revista muito boa, que eles levam a gente no tempo antigamente que estava acontecendo aquele fato na Bíblia, que é aquela história que está sendo contada, aquele fato que está sendo relatado, a revista leva a gente a viver aquela época. Então a gente passa a ter a imaginação como de uma criança. Então a gente fecha os olhos e se imagina naquela época, porque a criança é assim. Quando você está explicando algo para ela fecha os olhinhos, a imaginação da criança é muito fértil. E eles se sentem na história. Que lindo. Então, é um ambiente, assim, que eu amo trabalhar. E faço com muito amor e com muito carinho. Amém. E qual é o maior desafio desse trabalho? Então, aqui na nossa igreja, graças a Deus, o nosso pastor Cleverson, ele tem um coração aberto para o Ministério Infantil. A mente dele, assim, é aberta. Ele entende o real significado, a real importância do trabalho com as crianças na igreja. Então, eu penso que o maior desafio é trazer essa conscientização para toda a sociedade. Porque, infelizmente, muitos pensam que o Ministério Infantil é somente um lugar onde você deixa a criança. Eu falei, vou levar o meu filho para a igreja, vai estar guardado, vai estar protegido, né? E eu vou poder ouvir a palavra. Agora eu vou poder ficar quietinha lá, não vai ficar atrapalhando, não vai intrometer, porque ele vai estar lá na salinha com as tias. Então, muitas pessoas têm essa ideia de Ministério Infantil. E o Ministério Infantil
vai além de uma salinha, vai além de... Os professores ali não estão ali somente... A gente cuida com muito carinho, com muito amor, mas o nosso objetivo não é cuidar das crianças, mas é ministrar na vida delas. Porque lá em Marcos capítulo 10, acho que no versículo 13, se eu não me engano, a Bíblia relata a história que Jesus, ele estava pregando e sempre onde Jesus estava, muita gente chegava perto, porque queria estar perto de Jesus, porque ele falava com uma firmeza, ele falava com uma autoridade e também ele usava palavras que todos entendiam. E todo mundo queria estar perto de Jesus para ver curas, milagres, que é o que acontecia quando Jesus estava. Então muitas pessoas levavam as crianças até Jesus para poder chegar perto de Jesus. E teve um momento que levaram as crianças e os discípulos não deixou as crianças chegar, né? Falou, tipo, sai daqui, menino, vaza pra lá. Porque as crianças naquela época não eram nem contadas, as mulheres e as crianças não eram contadas. Então, criança naquela época não era importante. Então, os discípulos falavam assim, ó, tem adulto aqui, eles pensavam, né? Tem adulto aqui pra ouvir, vem esses meninos aí atrapalhar. Chispa daqui, menino, chispa. E tiravam as crianças. Jesus, quando viu aquilo, a Bíblia fala que Jesus ficou indignado. E Jesus teve uma ação e repreendeu os discípulos. Amém. Falou, não faça isso, deixai as criancinhas virem a mim. E Jesus toma uma criança no colo e fala, mostra para todos que estão ali, e fala que se a gente não receber o reino de Deus como uma criança, a gente não entrará nele. Amém. Por quê? Porque a criança é importante. Deus se importava com as crianças. Então, por mais que o mundo não importe, o mundo não valorize, Deus importa. E uma criança é muito importante para Jesus ao ponto dele repreender os discípulos e chamou as crianças para perto e tomava elas no colo e as abençoava. Então, eu acho que o papel do ministério infantil na igreja é esse, é conduzir as crianças a Cristo, Amém. para que elas sejam tocadas por Ele. É verdade. Porque da mesma forma, que um adulto é tocado por Deus, eu creio também que uma criança pode ser. Da mesma forma que um adulto recebe uma ministração, entende a palavra de Deus, aceita Jesus para morar no coração dele, toma aquela decisão e a partir daquele momento a vida dele é transformada, muito mais na vida de uma criança. Já imaginou? Se ao invés da gente aceitar Jesus, igual no caso, eu nasci no lar evangélico, mas a minha real transformação foi quando eu estava na juventude. Sim. Já imaginou se eu tivesse essa experiência com Deus desde criança? É verdade. Muita coisa, com certeza facilitaria, porque o Ministério Infantil, a função do Ministério Infantil é esse, na igreja, é pegar a criança, introduzir Cristo a ela, para que ela venha ter esse acesso a Deus, para que ela venha entender quem ela é em Deus. Conhecer a Deus como um pai amoroso, um pai zeloso, que se importa por ela. Verdade. As crianças são importantes, sim, Deus se importa com elas. E elas são puras, As crianças, ela tem uma pureza e uma sensibilidade espiritual muito maior que um adulto. E uma simplicidade, né? Não são como nós adultos que complicamos a gente as coisas. Que complica, mas eles não. Então, se eles recebem, têm essa experiência, se eles desde a infância, a palavra de Deus é introduzida a eles e eles entendem qual foi o motivo que eles nasceram e conhecem a Deus como um pai, como um pai zeloso, um pai que está o tempo todo com eles vão ter uma experiência com Deus, eles vão ser batizados, vão ser transformados. Eu acredito, Gi, porque a gente agora recebe as crianças no começo do culto. Então, quando eles têm tendo... até o louvor deles, Tem, né? O louvor deles, a gente faz o louvor deles. O Gilmar que cuida dessa parte, que gerencia junto com a Cat, e tem sido uma bênção, está sendo uma experiência nova pra gente, porque antes a gente ficava com eles no culto, no louvor, e depois que a gente vinha para salinhas. Agora a gente está tendo essa experiência, e está sendo muito lindo ver eles, e eles se entregam na adoração, se entregam no louvor, sabe? Eles realmente, porque, como eu falei, o coração deles é puro. E eu creio, assim, que da mesma forma que Deus usa o pastor Cleverson lá no púlpito, que o louvor está sendo
está sendo aplicado lá no púlpito, as pessoas estão sendo tocadas, saradas, restauradas, famílias sendo alcançadas, através do louvor, através da palavra. Eu creio 100% que da mesma forma as nossas crianças, a mesma unção, o mesmo Deus que está lá, é o mesmo Deus que está aqui na capela, junto com as nossas crianças. E eles sentem a mesma coisa, eles sentem a presença de Deus, e eles sabem, no coraçãozinho deles, mesmo, tem até uma musiquinha, né, que fala, né, meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Amém. Então eles têm esse entendimento que mesmo um Deus tão grande como o nosso, maravilhoso, poderoso, Deus das nações, que tudo pode, ele é tão grande, mas ao mesmo tempo se faz tão pequeno para caber no meu coração. Eles acham isso lindo, eles têm com orgulho, com prazer. Eu pergunto para eles, gente, Jesus só tá lá no céu, né? Ele mora lá no céu, lá longeão. Não, tia, ele mora no meu coração. Olha que lindo. É lindo ver essa certeza que eles têm. Então, a cada aula, a cada momento que a gente tem com eles, é maravilhoso ver isso, e a gente vê realmente Deus agindo na vida das nossas crianças. E com certeza eles não vão esquecer desse tempo que eles têm passado no Ministério Infantil. Eu digo por mim mesma, porque lá na infância, muitos anos atrás, alguns anos, eu tive também uma professora de escola dominical que ela tinha essa paixão que você tem, porque a gente sente essa paixão, exala pelos seus poros. E ela marcou a minha vida. Eu lembro do nome dela até hoje, e eu não tenho boa memória. A tia Marlene, sabe? E lembro dela com muito carinho, porque quando eu cresci, naquela época, né, a gente não tinha tudo que a gente tem hoje. Então, as professoras precisavam ser muito criativas para chamar a atenção das crianças. Mas a tia Marlene, ela usava lâmpadas queimadas, pacotes de mercado, de sacolinha de mercado para fazer fantoches. Ela fazia cada coisa que eu ficava assim, de queixo caído, e aquilo chamava a nossa atenção, a gente ficava assim, vidrados nela, sabe? E eu lembro até hoje, quando eu tive uma experiência com Deus na classe dela, eu era pequena, criança ainda, mas ela estava contando sobre mulheres que serviam a Deus, que contribuíam para o ministério de Jesus com as suas posses. E eu, assim, não tinha condições, né, naquela época, mas aí no meu coração aquilo me tocou tanto que eu fechei os olhos e eu orei naquele momento. Eu lembro como se fosse hoje, sabe? E eu disse a Deus, eu disse assim, Senhor, que eu venha ser uma mulher que possa abençoar o seu ministério através do que eu possuo, sabe? Que eu possa contribuir para a tua obra. E Deus cumpriu isso na minha vida, um pedido de criança. Amém. Deus ouve as orações de uma criança. Através da vida da Marlene. Então, assim, eu não sei se ela está viva hoje, nunca mais, né, ouvi falar a respeito dela. Já tinha uma certa idade naquela época, então eu não sei. Mas eu sei que ela plantou uma semente no meu coração. E assim como ela plantou essa semente no meu coração, você também tem muitos filhos espirituais. Amém. Agora pode parecer até que é um trabalho pequeno, que não tem assim tanta visibilidade. Mas saiba que é uma grande obra que você tem feito para Deus, que vai dar muitos frutos nessa geração. E é lindo, lindo ver o que você tem feito para Deus. Continue fazendo essa obra, cumprindo o seu chamado. Graças a Deus a gente tem uma equipe muito linda, os professores, e é o que eu sempre falo para eles, né? O professor de Ministério Infantil não está ali somente para dar mais uma aula ou cumprir só uma escala. Vai muito além do que isso. Eu falo para ele, vocês são geradores de vida. Vocês são motivadores de sonhos. Glória a Deus. Vocês são instrumentos usados por Deus para ministrar a palavra de Deus na vida das crianças e trazer vida ao coração delas. Vocês são capazes de fazer muito mais do que tudo aquilo que você pensa que não pode fazer. Quando você faz com amor, faz com dedicação, Deus usa, Deus retribui, e Deus faz tudo aquilo que a gente não pode fazer, Ele faz através de nossas vidas. Chega no final, você fala assim, nossa, como que eu fiz isso? Porque é Deus que capacita, é Deus que dá renovo, dá força, dá graça, e é um trabalho muito lindo, e eu agradeço
Como eu falei no começo, o pastor Cleves, ele sempre tem apoiado muito o Ministério Infantil. E graças a Deus eu tenho uma equipe maravilhosa. Todos os professores que trabalham com a gente têm essa mesma perspectiva, esse mesmo intuito. E sabem que ali, quando a gente olha para as crianças, a gente não vê somente uma criança, a gente vê um exército, Amém. gerações sendo alcançadas através da vida daquela criança, porque uma vez que aquela criança, ela ter Jesus no coração dela, ter uma experiência com Deus, ela vai impactar não somente a família dela, mas vai impactar também todos que estão à volta dela. E uma vez que elas têm essa base, firmadas na palavra, firmadas na rocha, uma geração é formada, uma geração saudável, uma geração que fará maravilhas e que vai transformar outras gerações. Sim, que lindo isso. E agora com 2 cultos está sendo um pouquinho... challenge, desafio. E você está precisando de mais ajuda no Ministério Infantil? Com certeza, sempre. Ministério Infantil, porque é assim, né? O pastor sempre brinca, né? O crente segue a Bíblia à risca. A Bíblia falou, ide, gerar e multiplicar. Tem muita criança. Chega uma família com 2, um casal, mas vem com 3, 4 crianças. Então aproveita e faz o seu chamado agora, aproveitando, Martinha. Você que está aí, está ouvindo esse podcast, quer fazer parte do Ministério Infantil, e às vezes você pode pensar assim, mas eu não sei me dar com criança, eu não consigo imaginar fazendo isso. O Ministério Infantil é um ambiente que é amplo, mesmo que você não se sinta à vontade para trabalhar diretamente com eles, mas você pode trabalhar também, mesmo que sendo no Ministério Infantil, mas não totalmente direto com ele. Tem várias escalas, tem escalas que pode ajudar na recepção, pode ajudar na mídia, pode ajudar na decoração, pode ajudar no lanchinho, pode ajudar em oração. A gente precisa muito de oração, que a oração é a base, né, Gi? É o que nos fortalece e nos ajuda, é a oração. Então, a gente precisa de ajuda em várias áreas. Então, não fique acanhado, com vergonha, ou se sentindo incapaz de fazer algo. Procure a gente, porque vai ter um lugarzinho especial para você, e deixa Deus te usar, que com certeza você tem um chamado para o Ministério Infantil, mesmo que não seja diretamente, mas mesmo indiretamente, a gente está aceitando ajuda e a gente precisa para tratar nossas crianças com muito amor. Ai, que lindo. Que pena. Estamos chegando no final do nosso podcast. Acabou. Martinha, que alegria. Você é resposta de oração. Sério, né? E muita oração. Que Deus te abençoe, te dê muita graça, amém. Muita coragem, ousadia, força para continuar cumprindo esse lindo ministério que Deus tem entregado nas tuas mãos. E eu agradeço por vocês. O pastor, ele, como eu sempre já falei aqui no começo, né? O pastor é uma bênção em nossas vidas, ele tem uma mente muito aberta para o Ministério Infantil, não somente para o Ministério Infantil, mas para toda a igreja em si. E através de vocês, você é o amor em pessoa. Gente, se vocês querem conhecer o amor de Deus, assim, em pessoa, é a Gi. Você é linda, obrigada, tanto por Martinha. Dentro como por fora. E é muito importante, você é uma mulher que faz a diferença. A gente olha para você e a gente se espelha em você, você é um exemplo. Como é importante mulheres que fazem a diferença. Rapidinho, eu vou contar um testemunho rapidinho aqui da minha vida, de 3 mulheres que foram marcantes na minha vida. A minha mãe foi uma mulher, foi ela que me deu a vida, né? Que me gerou, me colocou no mundo, mas como eu falei, agora ela já voltou, já se reconciliou com o Senhor, graças a Deus. Mas, Gi, Deus nunca nos desampara. Amém. Ele nunca desampara a gente. Nessa parte que a minha mãe ficou um pouquinho fora, ela ficou muito ausente do lar. Eu era criança ainda. E eu lembro que eu fiquei sem a presença de uma mãe presente em casa. Mas Deus levantou mais 2 mulheres para suprir essa falta que eu tinha em casa. Levantou a minha avó. A minha avó, eu era a primeira tudo, né? Porque a minha mãe é uma das mais velhas, é a filha mais velha. Então, eu fui a primeira neta, a primeira sobrinha. Ela vem de uma família que eles são 12 irmãos. Então, quando eu nasci, eu era a boneca da família. Muito paparicada. Mas que vó não gostaria de ter uma neta como você, Martinha? Minha filha, mas não era fácil, né? As minhas tias contam a história, como é que era.
E eu lembro que elas contam que eu fui com 2 anos, minha mãe levou pra casa da minha avó, porque eu não desmamei ainda, gente, com 2 anos, tava lá na teta da minha mãe. Sério? Nossa, eu sempre gostei de comer, você viu, né? Então, eu já tava com 2 anos, minha mãe não conseguia desmamar. Então, falando, não, vou mandar lá pra casa da minha mãe, pra ver se eu consigo ter paz. Então, eu fui criada com uma parte com a minha avó. E eu louvo a Deus pela vida da minha avó, porque mesmo com muito amor, com muito carinho, igual eu falei, eu era muito paparicada, mas ela não deixava de me disciplinar, Gi. Ela me disciplinou muito, então ela me corrigia, sabe? Ela dava amor, claro, eu amo a minha avó, eu sempre recebi muito amor dela, mas mesmo assim, ela sabendo que eu era muito amada e que eu fazia aquela carinha toda assim, aqueles olhinhos pra ela, mesmo assim, ela me repreendia, me corrigia, então Deus usou a minha avó por isso, e eu podia ter ficado mais lá com ela, teria aprendido muito mais, no sentido assim, porque quando você é corrigido quando é criança, quando você é adulto, nossa, fica muito mais fácil, porque se a gente não é corrigido quando é criança, depois quando a gente vai ser adulto, fica muito mais difícil, Gi. Então eu acredito que eu devia ter ficado mais com a minha avó, que teria sofrido menos, mas eu louvo a Deus por esse tempo que Deus levantou a minha avó para me dar essa correção. Amém. E também levantou uma outra pessoa, foi a tia Maria. Eu acho que todo mundo tem uma tia Maria. Eu não conheço uma tia Maria que não é doce e amável igual você, Gi. Deus levantou a tia Maria para cuidar de mim. Então a minha mãe me deu a luz, a minha avó me corrigia, me disciplinava. Mas tinha a tia Maria que me amava com muito amor, com muito carinho. Graças Ela a cuidava Deus. de mim como um dos filhos dela. E eu fui muito amada. Deus supriu essas necessidades de correção e de amor. Então, eu tive 3 mulheres que foram muito importantes na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida delas. Eu quero honrar elas aqui. Mãe, obrigada por me dar a vida, por tudo que ela fazia. Ela estudou muito, trabalhou muito, sabe? Ela trabalhava dia e noite, estudando, se capacitando para criar a gente. E Deus tem um propósito na vida dela. E graças a Deus ela se voltou para esse propósito. E Deus levantou outras pessoas. Então Deus nunca desampara. Ele sempre levanta pessoas para cuidar da gente, para que a gente não fica com aquela deficiência, aquela falta. E eu louvo a Deus por a vida dessas 3 mulheres que foram peças fundamentais para tornar quem eu sou hoje. E como sempre dizem, né, que a área da sua dor é o seu ministério. É e verdade. Você teve essa falta, né, que a sua mãe te fez naquele período que ela estava estudando, estava mais ausente. E você hoje se tornou uma mãe para tantas crianças. Glória a Deus. E que o Senhor continue te usando poderosamente. Amém, Martinha, amém, eu amo a sua vida e o seu ministério. Obrigada, Gi. E estamos aqui entre lágrimas, sorrisos e gargalhadas. Chegamos ao final desse podcast. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Amém. Dê um like aqui abaixo, clique no sininho para que você consiga receber as mensagens e comente aqui embaixo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigada, Amém. Martinha. Foi um prazer, Gi, estar aqui com você. Prazer todo meu. Obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês.